Dá pra acreditar que eu paguei só R$ 37 nessa Bíblia? Vocês não vão acreditar nos recursos que ela tem. Vamos lá? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Vocês já sabem, esse canal aqui eu falo sobre livros, sobre tentativas de desenvolver o hábito de ler e sobre as coisas que eu tenho entendido, aprendido, dividido com vocês aqui, no intuito de que a partir do momento que eu vou crescendo, vocês também vão crescendo nesse conhecimento e também para que vocês possam dividir o conhecimento de vocês comigo e a gente possa então crescer juntos. Eu amo a Amazon e dentro desses produtos, esses livros que eu tô sempre procurando com desconto, eu acabei encontrando esta Bíblia aqui pelo valor de R$ 37. Nem era o valor com desconto, né? Com desconto saiu 30, mas ela custa R$ 37. Eu tava atrás de uma Bíblia clássica, né, de antigamente, que é muito difícil de encontrar agora, né? Todas são meio cheias de coisinhas e tal. E aí eu descobri essa daqui e comprei, mas não vem descrito certinho na descrição ali da Amazon o que ela tem. Então, de início, eu comprei ela porque ela é da Nova Almeida atualizada. Eu vou falar sobre versões um pouquinho pra gente entender assim que eu apresentar a Bíblia. E ela tem fecho. Quem é crente raiz, lembra que antigamente as Bíblias eram todas assim. A única coisa que ela não tem, que é igual a de antigamente, é que a gente antigamente tinha aqueles índicezinhos aqui pra gente localizar os livros da Bíblia, né? Ajudava bastante a gente que não tem muita intimidade às vezes com a Bíblia. Mas essa não tinha. E aí peguei ela, fiquei, né, surpresa, porque assim, ó, como que eu entendo isso, tá? A gente tem vários vídeos aqui na internet falando sobre versões da Bíblia, vídeos do Bibotalk, vídeos do Dois Dedos de Teologia. Tem vídeos de várias pessoas, essas eu citei dois assim, canais que são de confiança, né? Sobre versões da Bíblia, tá? Eu posso até trazer alguma coisa em algum momento, mas eu não sou uma especialista, eu sei o que eu estudei sobre isso. Eu comecei a pesquisar sobre versões da Bíblia quando a minha filha tinha uns 8 anos, eu queria que ela lesse mais a Bíblia. Só que eu lembro de quando eu tinha a idade dela, que eu tinha muita dificuldade de ler a Bíblia, por conta da linguagem. E eu achava um absurdo aquilo. Sabe que existe no meio cristão aquela ideia de que a Bíblia ela tem que ser escrita de uma forma mais assim, né, mais coloquial possível, porque se trata de uma linguagem santa, enfim. Mas, na verdade, Deus é um Deus que quer se relacionar conosco, a ponto de enviar o seu filho, né, para que isso fosse possível. Então, Deus não quer dificultar essa comunicação, Ele quer que essa comunicação flua. Então, ter versões que são atualizadas, mas que são fiéis ao que o texto quer dizer, é muito importante. Eu lembro que eu fui no lançamento da NA e eu vi ali ai, gente, dá vontade de morar naqueles eventos, porque a gente vê os tradutores explicando, e a gente vê, assim, o tamanho do amor que eles têm para aquele trabalho. Eu falei assim, Senhor, eu quero... Multiplica os tradutores, né, no nosso país, no mundo, e assim, eu queria educar meus filhos para serem tradutores, porque, gente, que trabalho magnífico. A tradução, ela não é uma coisa assim, pega aqui tá escrito essa palavra e vai trazer para essa palavra. A tradução da Bíblia, por serem linguagens, assim, 3 línguas que não se usam mais, né, línguas mortas, vamos dizer assim, elas têm uma dificuldade no sentido de que não é um para um que se faz tradução, né, tem que se entender o contexto, tem que se entender o que estava acontecendo, o que eles queriam dizer para aquelas pessoas naquela época, para achar as melhores palavras na nossa língua. Tem traduções que são assim, ó, são do grego, do hebraico e do aramaico, que são as línguas que a Bíblia foi escrita, né? Grego, hebraico e aramaico. Pro inglês e do inglês pro português. Não é péssimo, mas não é o melhor. O melhor é quando vem direto do grego, do hebraico e do aramaico pro português. Porque esse tradutor vai conseguir traduzir com maior assertividade o que aquilo queria dizer para aquela época e como isso pode ser refletido para nós hoje na nossa época. Vocês estão vendo a importância que tem da tradução ser atualizada? Porque a linguagem não é a mesma de 10 anos atrás. Eu nem tô falando de gírias, esses usos, mas a gente não tem mais aquelas linguagens coloquiais de antigamente. Então, se a Bíblia continua com essa linguagem muito difícil, muito distante da realidade das pessoas, fica cada vez mais difícil que essas pessoas consigam entender, né? E nós devíamos ter a Bíblia sempre numa linguagem atual, né? Onde as pessoas conseguissem ver palavras ali que são do seu uso comum. Claro que a gente não vai deixar que essa tradução decaia por conta da decadência do ensino, por exemplo, no país que a gente tem, né? Claro que não, mas tem que ser uma coisa próxima da realidade, né, das pessoas, né? Então, claro que a gente aprende palavras novas e toda vez que a gente lê um livro é assim, né? A Bíblia não vai ser diferente. Mas essa linguagem tem que estar de acordo com o mínimo possível ali
do geral, né? De todas as pessoas, não só daquelas que são mais eruditas, tá? Então eu acho que deu pra me entender. Eu sempre classifico assim, ó. Eu uso como uma base as Bíblias da Sociedade Bíblica. A Almeida Atualizada, revista, ela é bem antiga. Ela tem bastante, assim, como vou dizer, uma linguagem bem distante. Mas a Sociedade Bíblica é uma sociedade de respeito, né? A gente sabe que ali são traduções muito sérias, sem qualquer viés ali de denominação, tá? Então eu gosto de usar bastante ela como base. Sempre ter uma da Sociedade Bíblica em mãos. E de preferência, a ARA, essas mais antigas, tá? A NTLH, ela é antiga, mas ela é bem assim, ela é mais... Ela vai pegar o texto e vai colocar bem na linguagem, né? Como ela fala, a linguagem de hoje, a NTLH, né? Nova tradução da linguagem de hoje. Ela é bem mais, assim, parece uma conversa, tá? Muitas vezes a gente nem reconhece alguns versículos nela. Então, eu não usaria ela como uma base pra comparação, tá? Eu usaria uma NAA ou uma ARA para usar como comparação. Já a NTLH eu usaria para isso, como alguém que tá novo convertido, ou pessoa que não tem muita assim, aquela pessoa que não tem muita intimidade com a leitura, sabe? Crianças, jovens, e eu teria ela assim, não seria. Se eu só tenho que comprar uma, eu não compraria ela, tá? Mas seria uma que eu teria, sim, para devocional. Eu gosto bastante, é uma leitura bem fácil, não precisa ficar consultando outras Bíblias, né? Então a NTLH já entraria pra mim na linha da NVT, por exemplo, ou da A Mensagem. Claro que elas não têm nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas são bíblias que eu acho que são bíblias assim que relaxam mais a tua mente, sabe? No sentido de que tu não precisa ficar se preocupando com aquela linguagem num todo, ela vem ali bem explicadinha. E elas são bíblias de confiança. Né, colocar em primeiro lugar a NTLH, em segundo lugar a NVT e em terceiro a Bíblia A Mensagem. A Mensagem, ela é uma Bíblia falada, parece que alguém está conversando contigo. Não é uma Bíblia para estudo, a gente não deve basear pregações e explicações nessas Bíblias, tá? Porque muita gente se detém, às vezes, em umas pequenas frases do texto, e essas pequenas frases ali, elas estão vindo para completar uma ideia, um pensamento, né? Essa é a ideia primária daquelas Bíblias, né? De mostrar um pensamento daquele versículo para tu poder entender profundamente o que ele quer dizer. Então pode ser que a gente se perca se a gente for fazer uma explicação assim bem exegética e a gente não tem experiência nisso, tá? Né? Nós, réis mortais, podemos nos perder. Então, quando você vai fazer uma explicação, uma explanação, quando você vai até pensar muito sobre um versículo, é bom ter mais de uma versão. A NAA é a nova Almeida atualizada. Essa nova Almeida atualizada é a última atualização. Ela fica nesse meio termo, ela não tem essa ideia da mensagem, NTLH ou da NVT, de ser um pouco mais, né, maleável, no sentido não de deturpar a mensagem, jamais, no sentido de ser mais fácil de degustar. Ela tá nesse intermediário, sabe? Ela é constante, ela é erudita, mas ela também traz muitas coisas que tem mais a ver com a nossa linguagem de hoje, tá? Então ela seria a mais formal. Eu acho que todas as igrejas poderiam trocar as suas versões para NA. A gente não vê muitas pessoas falando disso, né? De, eu comprei uma Bíblia nova, tô trocando. Não, as pessoas vê que as pessoas querem comprar capa de Bíblia. Gente, a gente compra de tudo. Por que a gente não compraria Bíblia nova? Ou de outras versões, se isso é o nosso livro de regra de fé, nós já fomos conhecidos como o povo do livro. Eu acho absurdo isso. Mostra o tamanho do desdém e da falta de importância que a gente dá pra isso, tá? Claro que a gente tem esse apego emocional às Bíblias, óbvio, mas eu digo que a gente deveria querer ter coisas assim que complementam essa leitura, né? Não só livros que complementam, mas também Bíblias de traduções diferentes. Mas enfim, eu tava procurando uma NA, que eu tenho só a minha NVT que se salvou da enchente. Eu tenho uma NVT que eu usava para devocional. Não é NVT, NVI. Para mim, a NVI, entre as mais, né, sim, intermediárias entre eruditas e da linguagem mais atualizada, para mim, primeiro vem a NA e depois a NVI, que é a nova versão internacional. Então, essas duas, para mim, são bíblias, assim, que tem essa linguagem um pouco mais difícil de... no geral, para as pessoas, né? Pra mim seria mais fácil de usar ela como estudo, apesar de que ela ainda, quando compara com a NAA, ela é mais fácil de entender, tá? Então, às vezes a gente ia pro culto, eu com a NAA, o Lê com o meu marido com a NVI e a Sara com a NVT, a gente sempre ia com bíblias diferentes. O que eu uso muito é um aplicativo, vou deixar a imagem aqui pra vocês, vou ver se eu deixo o link aqui embaixo, que ele tem a opção de colocar duas versões da Bíblia.
tá? Mas esse vídeo nem é pra falar sobre versão. Se vocês querem que eu fale sobre o pouco que eu sei sobre isso, ou como eu faço com as versões da Bíblia na minha casa, eu faço outro vídeo pra vocês sobre isso. Deixem aqui nos comentários, me chamem no Instagram e a gente pode conversar, ou eu posso fazer um conteúdo sobre isso. Agora eu queria falar da surpresinha dessa Bíblia. Então, assim, ó, o couro dela, tá? Ele é aquele soft, tá? Não é couro, né? Eles falam que é couro ecológico, mas, gente, você sabe, né? Não é couro. Ele parece meio emborrachadinho, é soft quando pega. Tem esse peixinho que é maravilhoso, né? E a lombadinha dela aqui, né? Tá? Sociedade Bíblica. E ela tive a grata surpresa de coisas que vinham antigamente que não vêm mais. Deixa eu falar pra vocês, tá? Primeiro, a leitura cronológica. O que tá aparecendo aqui? Não vinha mais, tá? É uma leitura da Bíblia quase que por acontecimentos, né? Tu vai ver que lá no final dela, aqui, ó, Apocalipse. Aí tem aquela parte que ele tá dizendo sobre o nosso futuro. Gente, isso que é genial. É genial, é maravilhoso. Eram poucas Bíblias que vinham assim, mas tinha ainda algumas Bíblias que vinham, isso era um super recurso. Porque ler a Bíblia em ordem de acontecimentos seria o mais correto e o ideal. Porque é uma história, gente. É a nossa história. É um rolo desenrolando, onde Deus está se revelando várias vezes e mostrando várias vezes qual que é o seu plano que está sendo assim, vivido ali, né? E nós estamos inseridos dentro da Bíblia. Existem coisas ainda para acontecer, nós estamos ali entre Apocalipse, Atos e Apocalipse. Então, ler em ordem cronológica muda tudo, tudo. Vocês vão perceber que é a melhor coisa que vocês vão fazer na vida de vocês. É ler a Bíblia em ordem cronológica. Ah, Fernanda, eu quero ler só o Novo Testamento. Lê em ordem cronológica. E eu digo ordem de acontecimentos, não ordem de escrita. Claro que ali no Novo Testamento a gente tem todas umas questões, né? Porque quando a gente vai ler ele em ordem de acontecimentos, muitos versículos vão se repetir várias vezes. E assim, ó, pensem nisso como uma oportunidade de perceber os detalhes e também a personalidade dos escritores, né? Como que Lucas retratou esse episódio, como que Mateus, né? Nem todos retratam sempre os mesmos episódios, mas é interessante. Vão surgir alguns impasses teológicos, né, ali sobre... Ah, esse falou disso, será que é isso mesmo que o outro? No sentido de que alguns relatam algumas coisas e outros não ali. Mas são coisas que, gente... Assim, vocês vão começar a descobrir na leitura contínua da Bíblia, principalmente cronológica, que muitas coisas que vocês acreditam da Bíblia, né, de coisas que vocês ouviram e acreditavam que era assim, não é como tá escrito, tá? Que é, na verdade, um entendimento que foi passado ali, como as pessoas não liam toda a Bíblia, ou só um versículozinho, acabou que se firmou, assim, é muito interessante. Um dia a gente podia fazer uma leitura aqui, né? Todo mundo junto, acho que seria legal. Depois tem o guia para os principais acontecimentos, personagens e temas. Isso é muito legal. Principalmente para o novo convertido. Veio aqui, ó, a criação, a rebelião humana, Noé e o dilúvio. Então, assim, ó, os principais acontecimentos ali que vão... Os principais pontos, assim, que a gente poderia falar, anotar. Então, assim, eu acho que é um recurso maravilhoso, tá? Geralmente também tinha algumas Bíblias antigamente e hoje já não tem mais. E por te ver como as pessoas não percebem o valor que essas coisas têm, né? Que não sentem falta, não pedem, né? Fica na mão de quem fabrica pra poder ter essa ideia de, vamos botar isso aí nessa Bíblia aí. Nem é divulgado às vezes ali, tipo, por exemplo, não estava sendo divulgado no link do que eu vou botar aqui, talvez mude, né? Mas não era divulgado naquele link ali que tinha esses recursos. Outro recurso aqui, como encontrar ajuda na Bíblia. E aí, aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aí vem assim, ó, lidando com sentimentos difíceis. Ansiedade, preocupação, cansaço, ciúme. Cada um desses itens tem os versículos que vocês podem ler que trazem uma ideia, né, que pode ajudar nessa situação. Confusão, decepção, depressão, desânimo, dúvida, frustração, medo, raiva e por aí vai, tá? Fé, fofoca, morte de uma pessoa querida. E tem de tudo, celebrando as coisas boas da vida. Que começa no lidando com sentimentos difíceis, depois vem os subtítulos, né? Lidando com coisas boas da vida, ó. Celebrando coisas boas da vida. Amizade, amor, bondade, coragem, esperança. Legal também quando a gente quer falar um versículo num culto de aniversário, de gratidão e tal. Isso é muito legal. Celebrando bons momentos. Aniversário, batismo, casamento. Começando um novo trabalho. Olha que interessante isso.
entrando na faculdade, graduação, recebendo um prêmio ou reconhecimento especial. São vários artigos que vão te nortear para cada situação, né? Que tu também pode usar para colocar no cartão de uma pessoa, expressar aquele sentimento, né? De acordo com o que a palavra está dizendo. E isso é bem legal. Tomem cuidado, sempre leiam e verifiquem se realmente está dentro daquele contexto, aquela ideia, se não é balela. Né? Orem antes, nunca peguem a Bíblia para fazer qualquer coisa, de qualquer versículozinho sem orar antes, tá, gente? O outro recurso é leituras para dias especiais, ó. E aí nessa aqui tem Ano Novo, Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Páscoa, Dia das Mães, Pentecostes, Santíssima Trindade, dos Pais, Dia da Independência, Dia das Crianças, Dia das Ações de Graça, Dia da Bíblia. Bom, tem vários dias aqui. É legal e interessante ver essas questões aqui. E assim, ó, alguns podem achar estranho, né, quando a gente fala do dia de Pentecostes. Mas isso só se deixou de ser falado na igreja protestante, tá? Porque, na verdade, não é coisa exclusivamente dos católicos. A gente é que não acompanha mais o calendário litúrgico, onde a gente, pelo menos, pensa sobre essas datas e sobre o que aconteceu nessas datas, né? A gente aqui não faz, mas deveria fazer. Então, não é coisa de católico, tá? Vamos pensar mais nisso aí, vamos... Até uma coisa que eu devia trazer mais aqui, mas aqui eu tenho que pesquisar mais sobre, sabe? Então, eu ainda não tenho o mínimo pra trazer, porque quando eu tenho o mínimo pra trazer, eu trago. Nesse momento, eu não tenho o mínimo ainda. O plano de evangelização pessoal. Que isso, pessoas? Olha só. Quando a gente tá lidando com aqueles dilemas assim, ó. O que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus? Todos estamos afastados de Deus por causa do pecado. Deus, aí vários versículos. Deus sempre buscou um relacionamento mais próximo com a humanidade. Vários versículos. Deus se aproximou de nós ao enviar o seu Filho Jesus. É um item de evangelização mesmo, para que a gente possa entender os pontos que a gente, por exemplo, falaria para alguém, né, que a gente está evangelizando. Você está com uma crise de fé, sei lá, não tá falando com ninguém, entra aqui, assim, lê a evangelização, pessoal. Eu acho assim, achei magnífico essa ideia, muito legal. Fora que você pode ler e usar depois com outras pessoas também, né? É bem interessante. Então, assim, a única coisa que ficou devendo aqui nessa Bíblia seria um cronograma de leitura da Bíblia pra gente ter ali certinho, né, os dias que a gente vai ler a Bíblia ou não. Dá pra gente ir usando esses pontos aqui, calculando mais ou menos uns 4 a 5 capítulos por dia, seguindo a linha cronológica aqui. Eu usaria assim, ó, uns 2 ou 3 desses aqui, dando assim em média de 5 a 4 capítulos por dia. E aí você vai ler em um ano a Bíblia. Pode ler mais, né? Se você tá animado, vai lá e lê tudo isso aqui de uma vez. Depois tudo isso aqui, né? E aí, às vezes pode dividir se essa porção for muito grande. E pode riscar aqui na própria Bíblia mesmo. Mas eu sinto falta de ter aquele cronograma de leitura que às vezes vinha nas Bíblias antigas, sabe? Que era muito legal. Tu só ia marcando os dias ali. Eu lembro que antes da enchente eu tinha a Bíblia da minha avó. E a minha avó morreu com demência, tá? Mas ela lia assim, ó, antes de ela ficar bem mal, ela leu acho que umas 3 vezes a Bíblia e tinha marcadinho na Bíblia dela. Ali as vezes que ela leu, sabe? Ela fez a primeira vez, depois ela foi remarcando. Isso é muito bom, sabe? Esse incentivo. Vai ficar aqui embaixo, então, o link pra descrição dessa Bíblia aqui, tá? Pra vocês procurarem. Assim, ó, o que acontece? Nem sempre ela tá disponível. Às vezes tu tem que pedir e esquecer, porque eles mandam quando eles tem que fazer pedido, sei que demora, às vezes essa minha que demorou mais de um mês, se eu não me engano, mas eles falam ali, tá? Eles mandam um e-mail e dizem assim, ó, quando a Bíblia for enviada, um e-mail vai ser enviado pra você. Se você por acaso não quiser e já tiver comprado, né, você pode pedir reembolso e cancelar a sua compra, se não foi enviado ainda. Mas pra mim veio certinho essas duas, eu comprei duas, né, uma pra mim e uma pro meu marido. Veio tudo certinho, assim, não demorou, mas veio, então é porque é por encomenda mesmo, né? E assim, é bem difícil de achar a Bíblia assim. As letras dela também, vocês viram quando eu mostrei, né? São bem boas. Ó. Então, acho que eu sou míope, tá, gente? Eu uso lente de contato. Pra mim, tá de boa, assim, pra ler. E elas têm as páginas de seda ali bem fininhas, então ela tem um pouco na hora da marcação, pode ser que marque um pouco, mas todas as Bíblias, as mais normais, são assim, né? Então eu vou ficando por aqui, vocês já sabem que os links estão aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no canal, tem vídeo novo toda semana. E deixar aqui seu comentário, sua opinião, sua correção. E me esperar nos próximos vídeos, tá? Em média de 2 vídeos por semana aí tá saindo. Hoje eu ainda tô meio ofegante, tô com um problema aí de saúde, mas nos próximos vídeos, se Deus quiser, estarei bem melhor, tá? Aguardo vocês nos próximos vídeos.